Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos da doutrina espírita, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje trazendo de volta mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que já completa neste mês de agosto, já completa 4 anos de programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas que não conhecem o Espiritismo e confunde a doutrina espírita com seitas religiosas, com outras práticas espiritualistas, que o Espiritismo não tem nenhuma relação, embora respeite a todas. Mas gostaríamos de apresentar o novo programa e antes consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos a pergunta de um cidadão a meu respeito, a nosso respeito, que apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo. Ele me pergunta quantos anos eu tenho de Espiritismo e quantas obras eu já escrevi. Muito bem, e responderemos delicadamente a pergunta do nosso companheiro. Embora não costumo dizer o que fiz, o que faço, não tenho esse costume. Mas quando notamos que há uma pergunta com seriedade e sinceridade, que é o caso, nós respondemos, sem nenhum outro interesse por trás e nem sem nenhum personalismo. Mas vamos responder. Já escrevemos em torno de 16 obras. 8 obras nós escrevemos e remetemos para a editora de São Paulo, a editora M de São Paulo, que edita a maioria das nossas obras. E uma outra parte publicamos em outra editora. E o primeiro livro que nós publicamos foi 50 Crônicas Espíritas. 50 Crônicas Espíritas, que nós escrevemos, foi o nosso primeiro filho, conforme dizemos, tratando dos temas da codificação do Espiritismo. Depois publicamos outra obra, que é Arquivo Secreto da Alma. Esse veio muito depois, foi um livro que nos deu muito trabalho nas pesquisas. Arquivos Secretos da Alma. Escrevemos também Cure-se da Obsessão, está aqui, publicado pela editora M de São Paulo, que administra essa grande editora, publicando o livro do Espiritismo, e também administra de creches espíritas, de propriedade delas, e também de abrigos para velhos, e outras instituições espíritas por conta desta editora M de São Paulo. Remetemos os livros e damos todos os direitos autorais a esta editora, porque é uma editora séria, que publica as obras do Espiritismo e reverte os lucros para sustentar, manter as instituições espíritas que esta editora administra. E os direitos autorais remetemos para eles. Não recebemos nada. Este outro livro aqui é de autoajuda, que nós também publicamos, que se trata Conquiste Sua Paz Interior.
de autoajuda. Publicamos também Viva Bem, Sem Depressão, que já está na 8ª edição, e aquele outro está também na 6ª edição. Publicamos também este aqui, Ecos de Além Túmulo, com 50 crônicas e artigos comentando os temas do Espiritismo, baseados nas obras de Allan Kardec. Também esta outra obra, que é Liberte-se da Ansiedade. Este aqui, que está na 9ª edição, pela editora de São Paulo, a editora M. Pela mesma editora, voltamos a publicar Conheça a Alma dos Animais, que já está na 12ª edição. Conheça a Alma dos Animais, mostrando que os animais também têm alma, que sobrevive à morte. A alma dos animais que reencarnam e que tem sentimento, tem inteligência, baseado também na Gênese de Allan Kardec e com fundamento no Livro dos Espíritos, que trata das almas dos animais. E temos também mais esta outra obra, que é de autoajuda. Vença o desânimo e seja feliz. Vença o desânimo e seja feliz. E também este outro livro, esse Vença o Desânimo e Seja Feliz, está na 5ª edição. E cada edição que eles tiram de 3.000 exemplares. E temos também esta outra obra, Pelos Caminhos do Evangelho. São 50 crônicas, pequenas crônicas, comentando as passagens do Evangelho, baseadas no Espiritismo. As interpretações dos textos não são nossas, são baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos mais esta outra obra, que também é de autoajuda, Depressão, Tragédia do Homem Moderno, que é um livro, como nós dissemos, de autoajuda. Mude sua maneira de pensar, de sentir e de agir. É o que está neste livro Depressão, Tragédia do Homem Moderno. E temos mais algumas obras que já está em edições, 3ª e 4ª edição. Esta daqui, Caminhos da Imortalidade. Caminho que são várias crônicas que nós escrevemos com base nas obras de Allan Kardec. E mais este aqui, sobre a imortalidade, e a vida continua. E a vida continua. Está aqui. Também temos outras obras, atendendo com muito prazer a pergunta do nosso companheiro, Rumos Espíritas, que tem também uma obra com 50 crônicas espíritas. Temos também O Homem das Moedas de Ouro, que é uma novela com quase 200 páginas. Uma novela que nós consideramos mais um conto extenso, mas a editora colocou com o nome de a editora DPL de São Paulo. O Homem das Moedas de Ouro.
E temos também esta outra obra, que é literalmente doutrinária, que ele nos deu muito trabalho nas pesquisas e demoramos muito para escrever esta obra. O sono e os sonhos. O sono e os sonhos, que já está na segunda e, se não me falha a memória, na terceira edição. Também pela editora de São Paulo. Temos essa outra obra aqui, que é O que disse ele. O que disse ele quem? Jesus de Nazaré. Ele o que disse, ele o que fez. São 20 e poucas artigos que nós escrevemos para jornais e revistas de São Paulo e também do Rio Grande do Sul, jornal Desobsessão, jornal Mundo Espírita de Curitiba, do Paraná, e mais essa outra obra nas pegadas do Espiritismo. Todas, esta daqui tem 50 artigos e crônicas, todos publicados em revistas e jornais do sul do país. E por último temos aqui fatos e coisas de além-túmulos. Em nossa contagem já temos 16 obras publicadas, mas temos algumas também, a outra face das doenças nervosas, e também sobre problema de obsessão e outros temas no e-book, os livros eletrônicos. Mas nós consideramos mais estes que foram publicados pelas editoras, que são muitos desses artigos, desses temas, ainda não foram publicados nem em revistas nem em jornais, mas estão já nestas obras publicadas pelas editoras. E então, atendendo a pergunta do nosso companheiro, do nosso amigo interessado no Espiritismo, e então nós encontramos também mais algumas perguntas que o mesmo cidadão nos faz. Ele pergunta: como o Espiritismo explica as curas que Jesus fez? Como o Espiritismo explica as curas que Jesus fez? Ora, as religiões dogmáticas se fundamentam muito nos milagres que Jesus fez naquela época. Mas, na realidade, não houve nenhum milagre da parte de Jesus. Por quê? Porque o que é milagre, em primeiro lugar, o que é milagre? Milagre é todo fato, toda ocorrência, todo acontecimento que choca-se com as leis de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus não iria se comportar fazendo curas, ressuscitando mortos, entre aspas, Lázaro e etc. E outros tipos de curas, recuperar paralítico, curar doido, curar loucos, e outros tipos, curar lepra daquela época, e outros tipos, andar sobre as águas, ele e Pedro. Ora, Jesus não iria se comportar para se chocar com as leis de Deus. Logo, todas as curas, todos os feitos de Jesus foram através dos seus poderes espirituais, que Jesus, devemos explicar,
era, antes de tudo, um espírito superior, um espírito puro, um anjo, que fazia parte e ainda faz da corte celestial. Ora, um espírito no nível de Jesus, no grau de sabedoria e de virtude de Jesus, possui as leis da natureza nas mãos. Logo, toda cura, andar por cima do mar, multiplicação dos peixes e dos pães para alimentar 5.000 pessoas, e outros, transformar água em vinho nas bodas de Caná, curar os leprosos de toda a natureza, ressuscitar Lázaro, ressuscitar o filho da viúva de Naim, que está tudo no Evangelho, ressuscitar a filha de Jairo, que era um sacerdote da lei de Moisés, que tinha muita fé nos poderes do Cristo, e outras curas que Jesus fez. Ele não fez milagres. Milagre seria uma afronta, uma derrogação, uma violação às leis de Deus. Porque este é o sentido da palavra milagre. E Jesus não ia fazer isso. Mas como ele tinha os poderes espirituais e ele sabia manipular, agregar os fluidos do ambiente, agregar fluido, desagregar fluido, aglutinar forças espirituais para, através do magnetismo, que saturava o seu campo magnético, ele fazia curas e fazia todos os outros feitos, como ele fez. Mas nada foi milagre. O Espiritismo ensina que Jesus não fez nenhum milagre. Deus não fez nem faz milagres, porque ele mesmo não vai derrogar, atropelar as leis da natureza que ele próprio criou. E as leis de Deus, elas são imutáveis. Elas não mudam. São imutáveis e eternas, tanto quanto o próprio Deus. Logo, o Espiritismo explica, para dar a resposta a esse companheiro, explica que Jesus não fez milagres. Ele usou as forças da natureza como um espírito puro, como governador da terra. As forças magnéticas que saturavam, como dissemos, o perispírito dele, que era um perispírito puro, como ele também era puro. Então, todas as curas, todos os feitos que Jesus realizou naquela época não são milagrosos. Quem classifica, denomina de milagres, são as igrejas, porque não sabem explicar. Aí os fenômenos bíblicos, os fenômenos de Jesus, as curas que ele fez e que os apóstolos também fizeram, como as igrejas não sabem explicar, aí dizem que são ou foram milagres. Mas o milagre é uma derrogação da lei de Deus. E Jesus nem os apóstolos iam realizar nenhum feito que se chocasse, que atropelasse a lei do Pai Celestial. Jesus veio dar cumprimento às leis de Deus e não derrogar as leis de Deus. Então, essa é a explicação que o Espiritismo traz para nós. Recuperou o paralítico de Cafarnaum? Sim, recuperou, mas através de quê? Da sua medicina espiritual, que era toda de fluidos, manipulava os fluidos de cura, porque Jesus já era uma medicina, ele era uma medicina, e os recursos medicinais que ele usava era dele próprio, combinado com os fluidos da natureza. Isso é o que o Espiritismo, então, nos ensina sobre a questão dos milagres. E então nós
recorremos novamente aqui a outra pergunta do nosso companheiro. Ele pergunta: o que acontece? Ora, o que acontece com o espírito? O que acontece, o que ocorre com os espíritos que chegam à perfeição? O que ocorre com eles quando eles chegam à perfeição? A perfeição ao patamar de anjos, de arcanjos. O que acontece com eles? Ora, o Espiritismo nos explica que Deus não fez anjos e fez demônios. Não. Nem fez céu e nem fez inferno. Deus localizado como ensinam os segmentos religiosos aqui da Terra. Não fez. Os anjos chegaram ao patamar de anjos pelo seu próprio esforço, através de múltiplas e múltiplas reencarnações. Foram subindo o degrau da evolução, porque Deus faz todos os espíritos iguais, todos têm o mesmo ponto de partida. E todos os espíritos que Deus cria, Deus já cria com a fatalidade de serem espíritos puros, perfeitos. Sai da mão de Deus simples e ignorantes e volta para a mão de Deus como anjos, como arcanjos, seguindo o ciclo das reencarnações. Isso é o que o Espiritismo nos explica. E quando os espíritos atingem o patamar de espírito puro, anjo, arcanjo, eles chegam ao final da sua perfeição, porque o progresso dos espíritos é quase infinito. Não é finito, mas é quase infinito. Porque chega ao tempo em que o espírito puro, o espírito perfeito, ele, quando atinge esse patamar de anjo ou de arcanjo, eles não reencarnam mais em corpo material. Eles passam a pertencer à corte de administradores da natureza e do universo. Eles passam a ser ministros de Deus. Deus, na administração geral, e esses espíritos como seus assessores, conhecem todas ou quase todas as leis da natureza. Quem conhece todas as leis de uma forma absoluta é Deus. O espírito, por mais puro que ele seja, ele não chega a ser igual a Deus, e muito menos superar a Deus. É o que ensina a ciência e a filosofia do Espiritismo. É a mensagem que o Conselho de Espíritos Superior, que administra a Terra, traz ou trouxeram para nós no Livro dos Espíritos. O Espírito puro, e todos nós seremos puros. Jesus, já houve tempo, nos bilhões de anos atrás, que foi como nós, inferiores. Passou pelas escalas, passou pelos mundos, passou pelas galáxias, até se tornar o governador da Terra, um puro espírito. Não volta mais os puros espíritos em corpos materiais. Não volta mais. Quando vêm aos mundos, eles vêm em espírito. Foi o caso de Jesus. Jesus foi um espírito materializado entre nós. Não foi, diríamos, ele foi um espírito materializado, um agênere. Ele não foi material, um homem nascido de homem e de mulher. Não foi. Até mesmo confirmando a vinda dele ao mundo, confirmando o que o anjo Gabriel anunciou a Maria e anunciou a José. O que foi que o anjo Gabriel anunciou? Anunciou a Maria, que era virgem, que ela conceberia um ser por obra e graça do Espírito Santo.
anunciou a Isabel a reencarnação do profeta Elias em João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, mas que ele era de matéria, era consequência, resultado do casamento, do acasalamento entre Isabel e Zacarias, que foram os pais de João Batista. Aí tudo bem, mas a Maria, a mãe de Jesus, ele disse diferente: conceberás um ser por obra e graça do Espírito Santo. Então Jesus confirmou, ele próprio, ele disse: antes do planeta Terra existir, eu já era. E diz mais: a minha vida eu a dou e a minha vida eu a retomo, porque quando eu bem quero, porque o Pai me deu esse poder. E de repente, quando os inimigos procuravam se apossarem de Jesus, ele desaparecia. Por quê? Porque ele era espírito, ele não era matéria, ele não era fruto ele não era fruto do casamento, da união entre José e Maria, não era. E Paulo, o apóstolo, apenas para confirmar, ele diz na epístola aos Coríntios e diz também na epístola aos Hebreus, no capítulo 5, ele diz: Jesus de Nazaré não teve genealogia, não teve pai, não teve mãe, não teve origem. Não nasceu como os demais homens, não morreu e nem ressuscitou. Ressuscitou cadáver, como Jesus ia ressuscitar o cadáver dele para continuar vivendo o corpo dele, se ele não teve cadáver, se ele não teve corpo, conforme fala Paulo, confirmando a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Então nós temos aí uma porção de fatos dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, mostrando nitidamente, sem nenhuma dúvida, que Jesus era puro, e o Espiritismo considera, e que o Espírito puro não vem em missão em corpo material, mas vem em corpo espiritual, que era o caso de Jesus. Então, o que pergunta aqui, o que pergunta o nosso irmão, a pergunta é: o que acontece quando os espíritos atingem a perfeição, como o anjo? Esses espíritos, aí como dissemos, passam a ser o quê? Ministros de Deus, como Jesus de Nazaré. E voltando, Jesus já foi como nós, e nós seremos como Cristo, nos milhões de anos pela frente. Os mundos que Jesus passou, as galáxias que ele passou, reencarnado muitas vezes, isso aos bilhões de anos passados, não existem mais. Essa afirmativa é do Espírito Emmanuel em seu livro A Caminho da Luz. Então, Jesus era um Espírito entre nós, e o Espírito, quando atinge a perfeição, ele passa a ser ministro da corte celestial. Esse é o que acontece com os espíritos puros. Dentro da pergunta que o nosso irmão, o nosso companheiro, está fazendo. Então, meus prezados companheiros e amigos, nós hoje encerramos o programa Encontro com o Espiritismo. E antes de encerrar o nosso programa, nós vamos apresentar uma frase sobre reencarnação. De quem? De Platão e de Sócrates. O que era que eles diziam sobre a reencarnação? Pregavam a reencarnação 450 anos antes do Cristo. E eles ensinavam na Grécia, já repetindo os ensinos da reencarnação das civilizações mais antigas do planeta Terra. O que era que Platão dizia? Platão dizia: há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. E Sócrates, que era o mestre de Platão, também ensinava:
ele dizia, assim como os homens mudam de roupa, assim também as almas mudam de matéria, mudam de corpos. Chama-se o quê? A reencarnação. E Allan Kardec ensina nascer, morrer e renascer. E progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a base do Espiritismo, é a reencarnação. Confirmando o que Jesus também ensinou naquela época, confirmando o que ensinavam os profetas do Velho Testamento, a reencarnação. Jesus dialogando com um dos homens mais sábios daquela época, era um rabino, era Nicodemos. Jesus conversou com ele sobre reencarnação. Que ele perguntou a Jesus, Senhor, eu sei que vem da parte de Deus, que és um sábio, és o Messias, eu tenho certeza, mas que história é essa de nascer de novo? Olha aí. A pergunta dele não foi nascer ou renascer dos pecados, do homem que muda, que se transforma em um homem de bem. Não foi isso. Foi sobre a reencarnação. Aí Jesus disse, Nicodemos, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Tu és um homem culto, Nicodemos. És um doutor da lei e não conhece essas leis de Moisés, essas leis das Escrituras, não conhece essas leis nas culturas antigas, tu que és um sábio, não conhece que essa lei é uma lei não dos homens, mas é uma lei de Deus. Então Jesus não criou reencarnação, não inventou reencarnação, ele apenas confirmou uma lei ensinada pelos profetas e que já vinha do começo da humanidade. Então, este é o pensamento, a frase do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, para encerrar o nosso programa. E convidamos a todos para um bom sono, o sono dos justos, e convidamos os nossos companheiros para a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, oportunamente. Muita paz para todos.